Opa! Eu tava dormindo, gente. Desculpa aí, tava dormindo. Valeu, Carioca, bola, valeu, Silvio. Eu tava meio dormindo aqui, mas falar uma coisa pra vocês. O segundo tempo deu uma melhoradazinha. Foi mais corre-corre, então não saiu gol, né? Ficou o empate, exatamente do primeiro tempo. Guarani 1, São Paulo 1. É um resultado que, na verdade, não é muito bom pra ninguém, né, Cosme? Sim. que você acha? Assim, o São Paulo mexeu muito, né? Foram 4 trocas. Como o Silvio destacou bem, colocou o Luciano, como colocou o Rato, colocou o Bobadilha, colocou o Lucas. O São Paulo tentou vencer o jogo, mas de uma maneira assim, sem cérebro. Então, tipo, São Paulo forçou, deixou muito espaço atrás. São Paulo chutou 20 bolas a gol. O Guarani cresceu, chutou 7, enfim, no final a gente parecia uma pelada nossa, assim, tipo, sem mínima lógica, foi um jogo divertido, mas São Paulo somou um ponto, o Guarani conseguiu também o que queria, que era muito mais importante para o Guarani, está saindo da zona do rebaixamento, mas preocupa essa falta de estabilidade do São Paulo. Você acha que foi muito melhor para o Guarani não perder do que o São Paulo deixar de ganhar, né? Porque o São Paulo tinha que ganhar. Zé, somando os dois, desculpa, Kaique, 11 jogos sem vitória, os dois times, então é para pensar. Kaique. Com certeza, Zé. Para o São Paulo, dói muito mais esse empate do que para o Guarani. Ainda mais o Guarani vendo quem é o São Paulo hoje, né? Claro que no Campeonato Paulista ainda não está tão bem, não engrenou bem, mas enfim, ganhou título esse ano, contra o Palmeiras, tudo mais, ano passado. Então um ponto para o Guarani é muito importante. E é interessante isso que você falou, porque o São Paulo realmente sofreu muito também nesse primeiro tempo, né? Você falou que foi um segundo tempo mais interessante. O São Paulo não chegou a tomar pressão, mas teve umas 2, 3 bolas ali que o Guarani poderia ter feito o segundo gol, inclusive no último lance da partida. E aí ia tudo por água abaixo no São Paulo. Já tem muita gente também reclamando, e aí já vem o nome, né? Já ventila na hora, do Rames Rodrigues, porque é um time que não consegue marcar e às vezes não muito pela criação de jogadas, até cria, mas não cria aquela jogada muito perigosa. O Rames pode ser uma opção, mas algo que é interessante desse time do São Paulo agora nesse ano, a gente tem só 2 jogadores que têm mais de um gol. Um deles é o Luiz Gustavo, que fez 2 gols importantes, né, contra a Portuguesa e contra o Corinthians também. E o outro é o Caleri, que fez o 3º gol de pênalti hoje. De resto, todos os jogadores do time só têm ou 0 gols ou 1 gol. Então mostra que realmente não tem jogadores marcando gols, né, sendo goleadores, além do Caleri, que teve essa oportunidade hoje com o 3º. Tá faltando gente para pôr essa bola para dentro. Sim, é verdade, né? Enfim, eu separei uma imagem porque eu acho que os torcedores, nem de um lado nem de outro, gostaram muito desse resultado. Mas vocês vão ver aí um garotinho do Guarani que hoje à noite ele deve explicações para a mãe dele. Dá uma olhada nesse menininho do Guarani, quer ver? O Guarani perdeu um ataque lá, não abriu na direita como era para abrir. Ele, que é isso, amor? O que você tá fazendo? Olha lá, ele tá bravo, ele tá bem bravo. Ele tá muito louco. E no final, a leitura labial é clara, o que ele fala no final. Passa a bola. Eu não entendi. E o final eu entendi. O final ele entendi. E a mãe dele vai falar, filho, tudo bem, mas não precisa falar da mãe do jogador, né? Foi claramente. E eu tenho a felicidade, mais uma vez, de contar com ele. Um cara que entende tudo de arbitragem. Ele estava na transmissão da Record, veio correndo para cá. Salve Espínola, tá aqui, senhoras e senhores. Que legal. E aí, Salve? Ô Zé, eu que tenho a alegria de estar aqui. Boa noite a você, boa noite a todos. Kaique, satisfação estar aqui com você. Cosme, parceiraço Cosme, tá tudo bom? Que jogo, hein? Pois é, o segundo tempo melhorou muito, né? Sabe? Que jogo acelerado, que jogo corrido. Essa imagem na transmissão da Record, o Casão pegou e falou assim, olha, não quero traduzir tudo que ele falou, mas o importante é que o garotinho, o torcedor do Guarani, falou o seguinte, passa a bola, chuta pro gol. O restante o Casão falou assim, não vou falar nada. Ele vai ter que falar com a mãe dele depois. Mas realmente, porque foi uma jogada ali, que ao invés o cara abriu, não passou, o outro foi. O Guarani, a gente estava falando aqui, Salve, quer dizer, eu estava falando, né, lá nos bastidores, que o Guarani estava meio desordenado. Ele não tem uma... Dá para ver claramente que ele está onde está, por conta da confusão, inclusive, no campo. Mas, de repente, virou uma correria, ele começou a acertar, e assim, o Guarani teve, acho que, 3 chances claras de mudar a história desse jogo, você não achou? Ô Zé, time quando está nessa fase da classificação, fase de rebaixamento, correndo, vale muito mais o bico da chuteira, a ponta da chuteira, do que a tática, do que a posição. Olha o Léo Santos, o pênalti que ele cometeu, né? Um carrinho absurdo, né? Dá um carrinho daquele na entrada da área. Mas olha a jogada do gol.
A bola ia sair na linha lateral, ele vai... É técnica, não é garra, é energia. Vai evitar que a bola saia, consegue um escanteio e faz o gol. Ajoelhando. Ajoelhando, né? Mas você vê que chega um momento do campeonato que a competição está nessa fase, né? Cosme e Eric está nessa fase, principalmente para quem está para classificar, o São Paulo está lutando para classificar, o Guarani lutando para não cair, que o que vale mais é ser aguerrido, muito mais do que a técnica. Vamos comentar os melhores momentos juntos? Vocês querem? Vamos ver o que está separado de melhores momentos. Vou mostrar desde o primeiro tempo, tá, gente? Então preste atenção, porque teve o pênalti, teve a confusão, depois o Salve vai conversar com a gente, porque pediram mão, mas na verdade foi o carrinho ali do Léo, que depois foi lá e empatou o jogo. Então, roda o MM aí, melhores momentos, vai. Ali, comecinho do jogo, a primeira jogada foi exatamente do Guarani, né? Mas depois o São Paulo dominou, enfim, o Guarani não teve muito o que fazer, o Ferreirinha tentando de tudo quanto é lado e errando a mira por pouco. Olha lá, de novo o Ferreirinha, ali ele abaixa, ele fala, não acredito, hoje não é meu dia. Aí de novo, vai, Caleri, por cima. E o São Paulo, vocês estão vendo, mandando no jogo, fazendo o que quer. E é essa jogada aí, ó, pau! Né? E de novo o Ferreirinha, e aí o goleiro... Consegue perder até no lance que tinha parado. É aí, né, Salve? Olha lá. É aí, foi salvo pelo VAR. Isso o árbitro tem que marcar em campo, pelo posicionamento do Lucas Belotti, mas é um carrinho que não atinge a bola. Corretamente a Daiane Muniz recomendou a revisão, pênalti e cartão amarelo. Tá. Não é para vermelho não, né? Não é porque não teve força, não teve a intensidade. Foi com a sola da chuteira, ele tenta recolher. Cartão amarelo foi bem aplicado. Entendi. Aí o Guarani vai tentando, né? Daquele jeito meio, bumba meu boi, toca que vai. E o São Paulo parecia que ia ser o senhor do jogo, né? Olha lá, tentando de novo, bola vai, defesa tira, ó, de novo São Paulo. Zé, o São Paulo chutou 8 bolas a gol no primeiro tempo, o Guarani só 2. Duas, Domínio total do São Paulo. Olha o gol. E aí saiu o escanteio, olha ali, ó. E o gol. Como você falou, né, Cosme? Aquela velha máxima. Quem não faz? Pois é, então, e mudou a dupla de área, e aí também, Zé, tem essa coisa técnica. Ou é marcação homem a homem ou é marcação por setor. Cada zagueiro tem seu costume na bola parada. Segundo tempo já, São Paulo de novo tentando, né? E teve um momento que parecia de novo que o São Paulo ia fazer o gol. Ó, vocês estão vendo já o terceiro ataque que a gente está mostrando no segundo tempo. E aí a coisa começa, o Guarani começa a ter umas chances, ó. Primeiro essa bola que passa na frente, depois esse chute, ó. O Rafael defendeu muito bem. Depois esse outro chute. E aí o São Paulo teve 2 bolas na trave, uma delas essa aí, quer ver? Ó, cortou muito bem, chutou bem na trave. É o Bobadilha, sei quem que é, o Rato? É o Rato. O Rato, né? De novo, olha, foi pela direita. Ó, cruza, passa na frente de todo mundo e nada acontece. Chute, acho que até que tinha desviado. Aí o Guarani vem de novo. E aí ficou meio uma trocação, já vocês vão ver aí, ó. Bola na trave outra vez. O Lucas entrou, ó, logo. Aí a bola saiu. São Paulo tentando. O jogo ficou bem aberto, né, gente? Aí o São Paulo acabou apostando bastante no lado direito com o Rato, acabou não utilizando muito o Lucas também. Até pode reparar que nos melhores momentos, as maiores chances de perigo, né, Zé, são com o Rato, com o pé na bola. E a maioria das bolas do São Paulo já procurava o lado direito, chamando o Rato para o jogo. Enquanto o lado esquerdo acabou ficando um pouco esquecido, digamos assim. É que também o Lucas está voltando, né? Está voltando de contusão. Foi isso que eu Uma contusão mais longa também. Longa, então é isso. Ele jogou bem, mas dá para perceber que ele ainda não está o Lucas, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Salve, você é responsável por isso. Por que o Lucas Caneto Belotti, por que os juízes dessa nova geração deixam tanto os jogadores cercarem? Ele chegou até a mostrar o relógio do tempo que ele deu para os jogadores. Você era muito mais enérgico. Quem estava errado? Você ou esses jovens árbitros? Eu acho que tem que corrigir os jovens árbitros, em todos os sentidos, né? Lucas Belotti é um árbitro jovem, 33 anos, aí nova geração, mas aí quando você vê que ele não sabe nem se posicionar direito. Exato. Sabe o que a gente fala no mundo da arbitragem? Ele entra dentro da jogada. Árbitro de futebol tem que olhar panoramicamente, não dentro da jogada. Olha o pênalti, ele está dentro da jogada, mas não consegue ver, porque não é o melhor ângulo para a visão, ele se encobre naquele momento. Às vezes, vocês da imprensa, Cosme, né? Vocês costumam falar assim, por que não marcou o pênalti? Está tão próximo. Errou porque está muito próximo.
não pode estar tão próximo. Tem que dar uma distância para ter uma visão panorâmica e interpretar melhor o lance. E aí tem isso que você falou também. Árbitro pegar o relógio para mostrar para o jogador, isso não existe em lugar nenhum. Essa jogada foi no final, Ô né? Zé, até deixa eu já que o Cosme me provocou, dá aqui em primeira mão. Semana que vem, dia 2, no sábado, tem reunião da Internacional Board. É uma reunião por ano que mudam as regras de futebol. É só uma por ano. E isso está na pauta. Está na pauta exatamente isso. A FIFA Internacional Board está preocupada com os árbitros, como eles estão conduzindo o jogo, principalmente com o VAR, deixando muita reclamação. A tendência é que altere mais valorização para o capitão poder falar mais com o árbitro e mais punição para os outros jogadores que não são capitães de falar com o árbitro. Questão disciplinar está na pauta no dia 2 e nós vamos trazer aqui no R7 tudo o que mudar. Futebol americano é assim, não é? Rugby. Rugby. A ideia Rugby. trouxe do É rugby, isso. que só o capitão que fala. Eu não sei se você concorda também, mas essa atitude de mostrar o relógio, que acabou sendo no fim do jogo, né, não teve muito problema depois. Mas se é num intervalo, em algum outro momento, o árbitro toda hora dando satisfação para o jogador, perde o respeito também, né? O jogador vai toda hora querer reclamar, toda hora querer Me tira uma argumentar dúvida, só, alguma coisa. contextualizando. A gente tem essa imagem aí dele mostrando o relógio, né? Mas contextualizando, o Guarani reclamava de que ele tinha deixado cobrar o escanteio lá, o São Paulo, e não deixou cobrar o escanteio do outro lado. O que existe de quem está certo ou está errado? Porque o juiz termina a hora que ele quiser, não é isso? Então vamos lá, o juiz termina a hora que ele quiser. O que diz a regra? O acréscimo é o tempo mínimo. Se você deu 8 minutos, você pode acabar com 9 e com 10. Você não pode acabar com menos de 8. Aí vamos lá. Ele deu 8 minutos. Teve um pênalti, um escanteio para o São Paulo. Ele foi e deu mais um para o São Paulo cobrar o escanteio. Verdade. E aí ele deu mais um para o São Paulo cobrar o escanteio. O São Paulo foi e cobrou o escanteio. O Guarani sai no contra-ataque. O Guarani sai num ótimo contra-ataque, que vocês falaram aqui, e sai um escanteio para o Guarani. Nada impede do árbitro dar mais um minuto ou nem dar mais um minuto. Importante, Zé, importante. Não existe na regra acréscimo do acréscimo. A gente não vê isso na Inglaterra, a gente não vê isso na Copa do Mundo. A gente só vê no futebol brasileiro. A Conmebol proibiu o árbitro de levantar a segunda, terceira, a quarta placa. Ah, não sabia disso. Não existe acréscimo do acréscimo. O que existe? O mínimo. Se deu 8 minutos, não pode acabar com 7,50. Pode acabar com 10. Pode acabar com 11. Pode acabar com 9. O futebol brasileiro do ano passado, a maior polêmica do futebol brasileiro do ano passado foi Sergipe e Botafogo com Braulio Machado. Né? O jogo já tinha acabado e o árbitro deixou o Botafogo cobrar o escanteio e saiu o gol que eliminou Sergipe. E a CBF se posicionou correto o árbitro em dar o acréscimo para cobrar o escanteio. E aí nós temos no Campeonato Paulista o árbitro que não deixa o Guarani cobrar escanteio. É preciso adotar o critério certo. Seria um bom senso, né? Sim. Só uma Mais dúvida, bom assim, senso. vocês não eram nem nascidos. 1978, estreia do Brasil na Copa, Suécia. Nelinho cobra o escanteio, o Zico faz o gol e o árbitro anula, falando que ele já tinha terminado o jogo na hora, com a bola no alto. Você lembra disso? Erro grotesco de arbitragem. Você nunca acaba um jogo com a bola viajando. Isso aí já foi amplamente debatido, não tem como falar. Na viagem da bola ele está pitando, encerrando o jogo. Ou acabasse antes, ou depois do gol do Zico, que seria importante, e a classificação até do Brasil, depois da Argentina e Peru, né? Exatamente. Aquele gol seria importante, não ia para o saldo de gols. Agora, Salve, então, só a última pergunta. O que todo mundo diz é que só pode deixar o tempo estourar no pênalti. É isso mesmo ou não? Ah, perfeito. O único momento que o árbitro não pode terminar o jogo é se marcou um pênalti. Tá. Porque senão, né? Eu tô lá, marco um pênalti contra o Cosme, né? E dou 4 minutos de acréscimo. O Cosme fica reclamando, me empurra daqui, empurra dali. Quando vai ver no relógio, deu 7 minutos. Aí eu vou lá, tá bom, vou acabar o jogo e não vou deixar cobrar o pênalti, entendeu? Então, a regra é exatamente texto. O Cosme é estudioso com essa regra de futebol, Zé Luiz. O único momento que o árbitro não pode acabar o jogo é depois que ele marcar o pênalti. Aí tem que deixar cobrar. Olha, tem mais uma jogada que eu quero mostrar, que a produção separou, mas antes disso, a gente vai lá para Campinas, né, no Brinco de Ouro da Princesa, ao lado do gramado do Relvado, está nosso querido colega Jean Brandão. Jean, como você está? Boa noite, seja bem-vindo. Conte tudo que você viu aí, os bastidores que a gente não enxerga daqui, por favor, Jean.
Zé, boa noite a você, boa noite a todos que estão com você aí também no estúdio, uma boa noite para quem está em casa, no metrô, enfim, onde quer que seja. Olha só, já ao apagar das luzes aqui, eu poderia até continuar no assunto que vocês estão falando aí, porque a maior reclamação que a gente ouve até agora, enquanto alguns torcedores ainda estão deixando o gramado, é sobre o árbitro não ter deixado a cobrança de escanteio ao final da partida. E eu posso dizer que eu estava entre os dois bancos de reservas e eu pude perceber a reclamação, é claro, dos jogadores do Guarani, que foram para cima do Thiago Scarascates, com tudo para cima, reclamando, e naquele momento em que eu vi o árbitro fazendo um sinal com as mãos assim de que o jogo havia terminado, o barulho era tão grande no estádio que não deu para ouvir o apito. E foi todo mundo para cima do quarto árbitro, houve aquela reclamação, então ainda essa reclamação persiste aqui em Campinas, essa reclamação é muito grande, até porque vocês devem ter falado isso hoje aí, o jogo era de vida ou morte para os dois times, né? Vida ou morte, estou sendo um pouco exagerado, mas de vida, né? Porque é importante para os dois, o Guarani fugindo da zona de rebaixamento e, é claro, o São Paulo tentando a classificação. Mas foi um jogo muito emocionante, o segundo tempo um jogo muito tenso por parte das duas equipes, né? Com várias oportunidades perdidas pelo São Paulo, e no finalzinho poderia ter sido ainda pior para o São Paulo, né? Uma grande defesa do Rafael e quase essa cobrança de escanteio, a gente não sabe o que poderia acontecer se o escanteio tivesse sido cobrado, Zé. Alguma pergunta mais de vocês por aí? Eu estou à disposição. Não, Jean, me diga uma coisa, pelo saindo os jogadores, nós comentamos aqui que não foi bom para nenhum dos dois times, mas foi menos ruim para o Guarani, né? Porque o Guarani pegou o São Paulo, um time que está aí quase passando de fase, o Guarani está ali tentando escapar do rebaixamento. O que você sentiu? Você sentiu um pessimismo grande dos São Paulinos e algum otimismo, pelo menos, no pessoal do Bugre? É que essa questão da arbitragem tomou muito conta dessa situação do final do jogo, né? Então, assim, mas o que eu percebi, sim, foi um certo alívio, porque a gente já imagina que num confronto como esse havia pelo menos um favoritismo do São Paulo contra o Guarani aqui em Campinas, mas o Caleri, inclusive, deu entrevista pra gente ao final da partida e mostrou que não estava nada satisfeito. O próprio semblante dele havia uma frustração muito grande, ele disse que não há desculpa, que o São Paulo tem que trabalhar muito, o São Paulo contava com uma vitória hoje contra o Guarani em Campinas, porque tem uma reta final de campeonato, não sei se vocês chegaram a discutir isso por aí, mas a reta final de campeonato é muito difícil para o São Paulo, apesar de ter um jogo a menos. Pega a Inter de Limeira lá em Brasília, depois pega o Palmeiras, um clássico no Morumbis, e aí encerra a participação na primeira fase contra o Ituano em Itu. E a gente não sabe como é que o Ituano vai chegar até essa última rodada do campeonato, podendo estar com a corda no pescoço, precisando, quem sabe, de uma vitória contra o São Paulo. Então, assim, eu percebi, o que eu posso dizer para vocês, o relato do São Paulo, até nessa conversa que eu tive com o Caleri, que o São Paulo sentiu muito. Inclusive, ao final do primeiro tempo, a gente conversou rapidinho também com o Caleri, e ele dizia pra gente que foi um banho de água fria, né? Aquele gol do Léo Santos no fim do primeiro tempo, né? Porque o São Paulo estava muito bem na partida, só que ele disse o seguinte, até uma informação que pode gerar um comentário depois, o Cosme pode avaliar isso. Ele disse o seguinte, o São Paulo estava muito bem, perdeu várias chances, só que em determinado momento da reta final do primeiro tempo, o time do Guarani colocou o São Paulo para correr. Ele diz até que o São Paulo cansou e por isso teria acontecido o gol do Guarani e isso não poderia acontecer na segunda etapa. O Thiago Carpini ainda deixou de fazer uma substituição, mexeu apenas 4 vezes na equipe. Fato é que essas substituições que aconteceram, inclusive entrou o Lucas, que mostrou estar bem fisicamente, não sei se está totalmente recuperado, mas retornou hoje, depois de ter jogado apenas 2 jogos, se não me engano, no Campeonato Paulista, entrou bem, mas a frustração era muito grande pelo lado do São Paulo, viu, Zé? Entendo, já entendo. Realmente é o que a gente... O Caleri é um cara bem transparente, né? Ele já saiu no primeiro tempo não gostando muito da coisa. O Salvo Espínola quer te fazer uma pergunta, Jean. Espera só um pouquinho, Salvo. Ô Jean, eu queria ficar no Guarani. Olá, Salvio. Tudo bem? Eu queria ficar no Guarani na questão do Claudinei. Para mim, o Claudinei fez as substituições, concluiu as 5 substituições muito cedo. Ele fez as outras 2 últimas substituições e não pôde mais fazer substituições. Fiquei com a impressão que o Márcio Silva tinha se lesionado, estava com cãibra, e aí ele não podia mais fazer substituição. Procede isso, a não ser que está aí no campo sentindo o cheiro da grama, né, Jean? Você viu isso? Se ele tivesse outra substituição, teria substituído o zagueiro do Bugre? Certamente, Salve. A gente percebeu isso, ele estava realmente muito cansado, visivelmente cansado no sacrifício
e o São Paulo metendo aquela pressão, bola com o Wellington Rato pela direita, bola pela esquerda, chovendo bola na área, ele no sacrifício. Acho que sim, se ele pudesse fazer mais uma substituição, faria. Só que eu fico pensando, será que ele não deveria ter feito, o Thiago Carpini, pelo lado do São Paulo, não deveria ter feito essa última substituição também? Então parece que ficaram essas duas sensações. Me parece, realmente confirmo com você a mesma informação, eu acho que o Guarani trocou cedo demais os 5 jogadores e acho que o São Paulo poderia ter feito mais uma substituição. Acontece que o Thiago Carpini conhece muito bem o time que tem, né? Ele estava achando que o time estava bem, que o time pudesse fazer o segundo gol a qualquer momento, então confirmo com você, Salvio, eu também tenho esse mesmo sentimento. Muito, muito obrigado, viu, Jean? Muito obrigado mesmo. Bom restinho de trabalho para você. Te agradeço a participação, tá bom? Boa noite, Jean Brandão. Muito, muito obrigado mesmo. Olha, valeu, meu mestre. Grande abraço para todos aí. É nóis, velho. Ponte Preta abre o placar. Ponte 1, Corinthians 0. Tá? O jogo começou às 8. Tem o quê? Alguns minutos aí. Oxe, não, meia hora de jogo já, né? O gol foi aos 5 minutos. Ponte Preta, como sempre, Corinthians na Neoquímica Arena, tomando gol no começo. É uma coisa louca que se repete. O Carpini tá falando. Vamos lá, dá tempo da gente ver? Tá ao vivo? Vamos mostrar o Carpini. Vamos ver se ele toca nesse assunto que o Jean falou, inclusive. Vai. Momentos bons, as coisas podem ter dificuldades no caminho, daqui a pouco, quando as dificuldades elas estão acontecendo, vem um momento bom novamente, isso faz parte, é como nós encaramos e nós passamos por essas situações, e a gente tem muita segurança no que está sendo feito, muita coisa boa desses atletas, muita entrega, muito compromisso. O segundo tempo foi o jogo de um time só, claro que também os mesmos detalhes poderiam até ter acontecido aí, uma ou duas chances de gols do adversário, inclusive a última bola do jogo, são coisas a serem ajustadas, corrigidas, melhoradas, e a gente tem a consciência disso. Carpini, tudo bom? Boa noite. Nessa última semana você teve à sua disposição uma reviravolta no caso do Rames, que vai estar à disposição agora no time do São Paulo. Queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa situação, se você teve algum contato com um atleta para fazer com que ele mudasse essa ideia, e se com essa lesão do Luiz Gustavo, que foi oficializada pelo clube e hoje, você pretende ter o Rames ainda na fase de grupos do campeonato. Bom, boa noite. Na verdade, o contato que eu tive com o Rames não fui eu que tive com ele, foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo, e eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. Se desculpando primeiro por não ter ido a Belo Horizonte, eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou, por mais que ele já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo, né? Já tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube, a gente respeitou, né? A gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo, que querem o São Paulo, e eu acho que ele entendeu que nós temos um bom ambiente, nós temos um ano promissor pela frente, dessa maneira que eu vejo, pelo trabalho que está sendo construído, né? Passa pelo que foi o nosso início, o começo de Campeonato Paulista, título da Supercopa, esse momento de oscilação do Campeonato Paulista, um momento bom que ele vai também voltar. Então acho que tudo isso talvez tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. E ele se desculpou com os atletas, comigo, como eu falei anteriormente. É um cara de uma capacidade técnica indiscutível, claro que perdeu-se um período, né? Então a gente vai ter que avaliar em que condição, em que estágio ele está, por mais que ele fez uma semana de treino muito boa, né? Até pela capacidade técnica que tem um atleta. Em relação ao Luiz, foi isso, ele foi detectada uma lesão, e o prazo de recuperação, o período de recuperação transcende o período aí da competição, então talvez não, o clube deve, a partir de amanhã... Thiago Carpini falando ao vivo, ele citou o Rames, né? E é engraçado, porque nós fizemos uma enquete perguntando sobre o Rames, a possibilidade dele voltar na outra fase do Paulista e tal. Aí no meio nós falamos a notícia que mudou a história por causa da contusão de um jogador. O Rames pode voltar já, inclusive pode ser inscrito no próximo jogo. E aí mudou a nossa enquete, que o pessoal começou a votar. Rames Rodrigues, que deve ser inscrito para a próxima fase do Paulistão. Não mais, pode ser inscrito já no próximo jogo, tá, gente? Aí o pessoal começou, tava dando problema, titular 37,1%, problema continua aqui, 33,7%, 29,2%. Cosme Rimoli. Deu saudade, né? Deu saudade. O Kaique falou muito bem. Isso, faltou cérebro, faltou neurônio. Eu estava conversando com o Salve, essa coisa de desculpas aí que o São Paulo, ele não queria sair do São Paulo porque devia 12 milhões, 11 milhões e 600. E assim, como ele falou, Belo Horizonte, final da Supercopa, o Nestor viaja operado
e o Rames Rodrigues, não, eu não quero ir. Então, é isso, assim, é um jogador muito, muito problemático. E pesa, né, Zé? O jogador midiático, uma pressão danada. Agora é o Carpini falando muito mais baixo do que estava falando há 2 partidas. Um técnico novo, agora está sentindo pressão. Agora, o Kaique, a gente costuma dizer aqui que ele chegou na bonança. Geralmente assim, depois da tempestade sempre vem a bonança. Aí foi ao contrário, ele chegou na bonança e veio uma baita tempestade, né, Kaique? Não, com certeza. Foi até surpreendente. O São Paulo vinha de começos de Campeonato Paulista ruins, né, nos últimos anos. Começava mal, depois dava uma engrenada. Nesse ano começou bem e aí agora começou a decair. Muita gente também já criticou o Carpini, dizendo que aquele time que ganhou, já começou bem o Paulistão, era um time do Dorival e por isso ganhou, e agora com as mudanças do Carpini não está conseguindo mais fazer o time jogar. O Cosme mesmo já deixou claro que hoje que não era o time do Dorival, não tinha todo o lado esquerdo, tinha algumas falhas, mas agora é quando ele precisa buscar alternativa para fazer o time marcar, né? Precisa conseguir criar mais jogadas, e eu acho que o Carpini está sofrendo muito, principalmente com essas retrancas, não está conseguindo achar muitos espaços. O torcedor, é claro, fica na vontade do Rames, que tem esse passe, mas não sabemos se tem a entrega, né, e se vai conseguir alcançar esse nível. Eu queria deixar uma estrelinha positiva, acho que não chega a ser um craque do jogo, mas eu tenho gostado muito do Bobadilla em campo também. Quando ele vai bem, né? Ele vai bem, foi bem improvisado na lateral também, hoje entrou bem, um jogador muito jovem, comecinho de carreira, 22 anos. Eu acho que ele ainda vai dar bons frutos para o São Paulo, tanto dentro de campo, tanto também como possíveis negociações no futuro. Eu queria colocar uma estrelinha negativa, que é assim, conversei com o presidente da Federação Paulista e ele falou que, olha, o que aconteceu ano passado, que o Português vendeu o mando para Brasília, ele não queria mais, aí a Inter de Limeira vai jogar com São Paulo em Brasília. Isso desequilibra, assim, não é legal, não pega bem, porque a Inter de Limeira ia jogar em casa, com a sua torcida, tá brigando de classificação, aí vai jogar em Brasília com a torcida do São Paulo. Pra quê? Sabe, tipo, pega mal pro campeonato. E a gente falou tanto disso, né, que fica ruim e tal. Agora o que acontece? Com esse jogo, vai ser no Mané Garrincha, né? Vai ser no Mané Garrincha. Que vai, aliás, a gente vai transmitir tanto a Record, com o Salve, como nós aqui pelo R7. A Inter não tem torcida a favor. A Inter de Limeira. Vai ter só do São Paulo e olhe lá, né? Porque o Mané Garrincha é gigante para vender aquilo. Alguém comprou o espetáculo e vai explorar da forma que ele achar melhor. Teve uma... Sabe, vou mostrar para você um lance que está separado aqui. Roda, vamos dar uma olhadinha do Guarani. Muito importante esse lance, Zé. Ainda bem que você trouxe esse lance. Olha ali. Me diga. Muita gente repercutindo e reclamando se o gol não deveria ter sido anulado do Guarani. Porque realmente a bola bate no braço, eu acho que é do Ryan ou do Márcio Silva, não consegui identificar muito bem. E essa é a batida na mão acidental, não é falta, bate acidentalmente. Se ele próprio faz o gol, anula o gol. Mas bateu na mão dele acidentalmente e sobrou para o Léo Santos. Quem faz o gol é o Léo Santos, outro jogador. A cada ano a FIFA tem mudado a regra da mão na bola. Ela errou na dose. Lá atrás, tem um polêmico lance do William Bigode contra o Internacional, que a bola bate na mão dele, ele sofre a falta, depois a bola vai para outro jogador e faz o gol e anulava. Antigamente sim era, hoje a regra é bem clara. Se é no próprio jogador, anula o gol. Se fosse no Léo Santos, teria sido anulado. Como foi uma mão acidental, se fosse o zagueiro do São Paulo, não seria pênalti. Como é o atacante, também não é falta. Se ele faz o gol, a FIFA não quer gol do próprio jogador acidental. Agora, se como a bola foi para o Léo Santos, portanto esse gol é legal, muita gente reclamando, foi checado pelo VAR. O pessoal do árbitro de vídeo, Léo, o pessoal reclama muito, fala assim, pô, vocês falam que a gente não trabalhou. A gente trabalhou silenciosamente. Sim. Nós não recomendamos a revisão. Esse lance foi checado, foi verificado e corretamente não foi sugerido nenhuma revisão, porque o lance é legal. E sabe, o VAR salvou o árbitro hoje, né? Salvou muito do pênalti da Yane Muniz. Me permite dar mais um fato. O Cosme que gosta disso, né? O Cosme gosta de furo de reportagem, né? Dia 2 tem reunião da International Board. É importante a gente destacar, o Ronaldo deu uma declaração polêmica semana passada por conta do gol do Cruzeiro, que foi um gol que a própria jogadora do Cruzeiro faz o gol de empate e corretamente foi anulado, né? E ele é contra essa regra. Acho que todos nós somos contra essa regra. É diferenciar o atacante do defensor. A FIFA sempre falou, não quero gol de mão. Perfeito, a FIFA não quer gol de mão no futebol que se joga com o pé. Acho que a FIFA deveria alterar essa regra e fazer o seguinte, anular o gol de mão legal. O que é o gol de mão legal? Você chuta a bola
como goleiro, tirando, a bola bate na minha mão e entra no gol. Anula. Agora, igual o gol do Cruzeiro, tocou na mão acidentalmente, driblou um zagueiro, foi e fez o gol, tem que validar, porque aí não é gol de mão legal, é uma mão acidental. Acho que a FIFA errou a dose, está diminuindo. A tendência é que agora reduza mais ainda, só vai anular se bater na mão e entrar no gol. Tá. Não bater na mão, driblar, ajeitar a bola e chutar pro gol, aí tem que validar. Teve o gol que seria o gol de empate do São Paulo contra o Santos também, que o Eric, a bola bate na mão dele, ela tá próxima da barriga, seria uma bola que encostaria na barriga e sobraria para ele igual, né? A mão não tem interferência nenhuma e o gol é anulado também, né? Corretamente anulado o gol do como Eric você explicou. no clássico contra o Santos, porque é isso, tocou, imediatamente fez o gol, anula, é texto de regra. Importante, Zé, importante esse detalhe. Muita gente falou, a orientação aqui no futebol brasileiro é anular esse gol. Não é orientação, é regra. Nos 211 países que jogam futebol com as 17 regras, tem que anular esse gol. Pode ser que dia 2 mude, mas por enquanto é. Zé, tem Fala. como amarrar o salve aqui e ele deixa ficar aqui até o final do ano? O sal fica circulando, né? Depois aqui a gente vai encontrar ele na cantina, tomando café. Ele fica circulando aqui. Record, R7, café. Jogador nota 11. Nós escolhemos o grande destaque desse jogo. Roda a vinheta aí. Jogador nota 11 para nós. Não tem vinheta. É arte. Olha aqui o jogador nota 11. Por que você não está vendo? Porque para nós não teve. Né? Para nós, essa sombra não foi preenchida. O Caleri marcou gol, o Léo marcou gol, mas ninguém fez um jogo. Você achou, Kaique? Ninguém Ninguém mereceu mereceria, essa moral né? toda. Né? Eu sei que o prêmio foi dado para o melhor jogador, foi dado pelo Caleri. Talvez pelo gol, pela luta e tal, mas... Mas se a gente reparar no jogo, tirando o gol que é de pênalti, não é nem de uma jogada que ele se posiciona bem, que ele tem algum destaque, uma cobrança normal no meio do gol, ele também não participou muito de jogada, tem uma cabeçada para fora. Acho que até seria mais justo pro Ferreirinha do que pro Caleri, que criou mais no jogo, ou até pro Rato do que pro próprio Caleri, mas também acho que nenhum dos três mereciam. E aí a gente até dá mais respeito pro nossa nota 11. Tem que ser um jogador realmente que fez alguma coisa a mais. Né? Não é qualquer um que vai... Vamos supor que o Caleri, que ali estava 1-1, e que alguém marcasse o gol decisivo mesmo. Ganhou, tal, né? Aí a gente... Foi meu comentário na Record, né? Eu e o Casagrande, nós votamos no Léo Santos. Sim. Porque o Léo Santos foi aguerrido de pegar a bola, de ir e fazer o gol. E ainda fiz até meu comentário. Pode ter o melhor do jogo ainda, porque faltavam 7, 8 minutos de jogo. Não teve. Mas não chega nem a 8, nem a nota 7. Errado, nota 11 não tem não. Eu posso estar errado, mas o Léo aguentou o resto do jogo com um amarelo, né? Foi. Recebeu amarelo no pênalti. No pênalti ele recebeu o amarelo. Ele cometeu o pênalti. Ele cometeu o pênalti. Depois ele foi lá, ele conseguiu o escanteio. Bateram o escanteio, ele fez o gol pedido de casamento, eu chamei que ele tá ajoelhado assim. Fala, vai, tá, o gol pedido de casamento. Vamos mostrar os gols da rodada, gente? É possível? Vamos mostrar rapidinho aí, ó, começando por, acho que é Ituano e Bragantino? Não, é Novo Horizontino e Água Santa, tá? É o primeiro gol, tá lá, ó. Novo Horizontino, agora sim, Ituano e Red Bull, gol do Bruno Gonçalves, tá? Aí, Palmeiras 3, Mirassol 1. Palmeiras fez o primeiro. O Mirassol fez o primeiro, perdão. Palmeiras empatou. Aníbal Moreno. O Veiga fez. E o Breno Lopes fez também. Fechou 3-1 aí. Tá? Boa. Santos e São Bernardo hoje de manhã. Santos fez 1-0 com o Morelos. São Bernardo empatou, ó. Golaço, hein? Contra. O João Paulo, contra. E aí o Santos foi lá e pimba! William Bigode, aos 87. Botafogo 2, Portuguesa 1. Foi o jogo que estava no mesmo horário que a gente, né? 2-1 para o Botafogo contra a Luzinha. A Lusa está indo por um mau caminho, né? Vamos combinar, foi um gol de Douglas Baggio e o da Luzinha, o Vitor Andrade no final. Está aqui a 10ª rodada, quase fechada, porque nós tivemos Red Bull 1-0, tivemos 1-0 do Novo Horizontino, um empate que deve ter sido maravilhoso assistir, como eu falei, esse 0-0, Santo André e Inter. Palmeiras meteu 3-1 no Mirassol, de manhãzinha Santos 2-1 no São Bernardo. O jogo de agora, que nós acabamos de transmitir, 1-1 Guarani e São Paulo. O jogo do mesmo horário, que também já terminou, Botafogo de Ribeirão 2-1,
contra a Portuguesa. E o jogo em andamento, 1-0, por enquanto 1-0, Ponte Preta. Quer dizer, Corinthians me ajuda a te ajudar, Corinthians. Deu tudo certo, velho. Vamos lá, né? Vai. Vamos mostrar a tabela também para vocês, para entenderem como é que a coisa ficou. É aquela coisa, se estiver errado, vocês pimba, tá? Grupo A, Santos tranquilão, é o líder do campeonato, inclusive. Né? Classificado. Já estava classificado, 22. Aqui está interessante, porque nós falamos da briga pelo... Aqui nós temos 3 que podem cair, só que de repente um desses pode jogar contra o Santos. Eles brigam para se classificar e para não cair ao mesmo tempo. Né? Portuguesa, Ituano e Santo André. A Luzinha tem um jogo a menos ainda, né? Vamos lá, grupo B do outro lado. Palmeiras também já classificado, né? Sim, 7, 18, 19, 20. Isso. Palmeiras, Ponte Preta em segundo. Aí já, não sei se já está computando o resultado já. O resultado em andamento, a parcial vitória da Ponte em cima do Corinthians. Água Santa em terceiro e Guarani em último ali lutando contra o rebaixamento. Grupo C, Red Bull Bragantino em primeiro com 18, Inter de Limeira com 14, Mirassol com 14 e Corinthians com 10. Quer dizer, para o Corinthians ter alguma chance, ele tem que virar esse jogo da Ponte Preta. Então, e o Corinthians está dominando a partida, já chutou 14 bolas, a Ponte já chutou 3, o Corinthians 66% de domínio de bola. Tá um resultado injusto. Dá para o seu coração ainda ficar, ainda dá? ficar Ainda dá pra esperançoso. Gente, então ainda dá. Esperançoso. Fui. Vou ver o jogo. Não, tô brincando, voltei. Fala só. Ô Zé, só para te falar, o gol do São Bernardo, o gol é do Lino, o gol não é contra. Isso, me explica. É importante. O que a FIFA define quando é gol contra e quando é gol do próprio jogador? Efeito do chute. O Lino chutou, a bola bate na trave nas costas do João Paulo e entra no gol. A bola entra no gol sobre o efeito do chute dele. Então é mérito dele. Ele chutou em direção ao gol. Então não caracteriza o gol contra, batendo nas costas é acidental. Eu questionei isso quando a produção me Sim. passou. Eu falei, mas espera, gente, para mim, a gente conversou sobre isso. Sim, Né? Eu falei, então, pra mim é gol de e quem muita chutou. gente nas rádios está falando gol contra. Não, o gol dele, e aí eu tô te falando o seguinte, normalmente esse é o conceito da FIFA. Acabei de abrir a súmula antes de falar e o árbitro deu o gol do Lino mesmo. Do Lino. Matou. Então, na súmula, Matou. o gol não é do... Eu até falei, gente, parece perseguição com esse goleiro, porque ele jogou muito hoje, né? Salvou muitas vezes o Santos. Falei, pô. Aqui, ó, grupo D. Nós temos Novo Horizontino em primeiro com 18, o São Paulo com empate, e pelo critério de desempate, vocês estão vendo aí, São Paulo e São Bernardo tem 15, o São Paulo tem um jogo a menos. Aí o jogo com a Inter de Aí Limeira... pesou o 4. saldo de gols. Saldo de gols, não, aí o jogo com a Inter de Limeira, que é o jogo que está pendurado ali, faltando, foi transferido, então não vai ter torcida contra, vai ter torcida a favor para o São Paulo, é uma vantagem tanto como disse o Cosme. E o Botafogo de Ribeirão Preto está com 11 pontos e está no nada, né? Provavelmente nada vai acontecer. Zé, se eu fosse o torcedor do São Paulo, hoje, o melhor da rodada é o William Bigode, que fez o segundo gol para o Santos e hoje o São Paulo dorme classificado, pelo menos. É verdade, o nosso jogador não está 11 para o jogo, foi o Bigode que não estava nem nesse time. E o caminho, Zé, para o Guarani se salvar é complicado. Vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão e depois termina jogando com o Bragantino em casa. Tá. Quer dizer, o Guarani para pontuar vai ser difícil, é a situação complicada. Qual é o nosso próximo jogo? Como eu acabei de falar, nós vamos colocar aqui na tela, ó. Tá, esse é o Bochecha, um dos Bochecha. Eu sempre confundo qual é o Por que Bochecha. será, hein? É o Bochecha, ele é um dos Bochecha. Tem 2 Bochecha. Tem o Bochecha e o Bochecha. Esse qual que é, gente? É o Bochecha ou o Bochecha? Enfim, é o Bochecha, tá? Inter de Limeira e São Paulo, não se engane, ó, estádio Mané Garrincha, Brasília, o jogo foi vendido, negociado, enfim. Quarta-feira, 28 de fevereiro, o jogo é 21h35, nós vamos estar aqui às 21 horas, tá? Para ver esse jogo que vai ser muito interessante. Porque São Paulo precisa... Aí sim, né, Kaique? Tem que ganhar. É porque aí perde a... Até agora a gente está falando, tem um jogo a menos, ainda está tudo sob controle. Perdeu essa vantagem. Enfrenta o Palmeiras na sequência. Palmeiras ainda mordido por ter perdido um título no ano. Vai querer ganhar com todas as forças no Morumbi. Aí a situação Esse jogo eu acho que meio que define a classificação do São Paulo. Que não seja em primeiro, mas vai ficar ali entre primeiro e segundo e vai igualar o número de jogos. Segunda-feira, amanhã, preciso falar para vocês, tem o Joga nas 11. Sim, salvo, você precisa vir qualquer dia de novo, tá? Basta Pra você me dar convidar e eu aquelas- posso me autorizar, né? Oh, por favor, pelo amor de Deus. Essa segunda, o Joga nas 11, amanhã, né, às 5h30 da tarde, em todas as redes do Portal R7, no YouTube, R7 Sport, às 11 da noite,
também na Record News, tá? E a gente vai estar aqui conversando eu, Cosme Rimoli, Felipe Leite, narrador da Cazé TV, e o Guto Monte Ablas, repórter do Paulistão Play. Vai ser muito legal, muito divertido, e eu não sei se você gosta de futebol como eu gosto, mas a gente aprende muito, porque todo mundo que senta naquele banco, como hoje ali, é mestrão, tá? E eu fico aqui ouvindo, eu adoro, e você acho que também, né? E você participa, interage com a gente e etc. Terminou o primeiro tempo de Corinthians e Ponte, está 1-0 para a Ponte, tá? Vamos ver o que dá para fazer nesse segundo tempo, não é verdade, Corinthians? Queria agradecer demais a presença. Salve, você como sempre um querido, de descer as escadas, vir correndo, tropeçando e chegar até aqui depois da sua brilhante sempre participação na Record. Tá? Que isso, Zé. Eu que agradeço. Obrigado a você, sempre à disposição. Quando der, pega o atalho ali, ó, e o Boco Cosmo agora paga o café para mim, porque se eu Boa, fosse embora, tá não ia ter fechado. café. Um dia a gente vai fazer o Cosmo pagar pizza. Ah, vem. Aí é melhor. Vamos marcar. Kaique, muito obrigado por você também estar com a gente, sempre estar com a gente, né, no Joga, enfim, mas por estar aqui pessoalmente, viu? Ok, isso eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com você, com o Salvo, com o Cosme também, só tubarão do esporte Olha aqui. isso. É um prazer imenso. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui também, que a distância com certeza vai acontecer. E que na próxima a Camila também esteja aqui com a gente. Muito legal. Que Vamos fazer todo mundo ela junto. também, comentários de alto nível só também. Sem dúvida. Camila, beijo, viu? Ela está se recuperando lá, né? Tá de molho, mas ela essa semana já está com a gente. Cosme Rimoli. Ô Zé, olha só, o jogo hoje foi tomar lá da cá, não foi como Trocação. com a luta do Bambam, aquela coisa vergonhosa que eu tive que assistir ontem, que me tirou até o sono. Não vou nem falar na luta da mendigata, que estão fazendo com boxe, é uma vergonha. Foi só toma lá, né? Toma lá, então, mas prazer estar aqui, outra aula do Salve, juventude, vontade de crescer, sensacional do meu lado, Kaique aqui, e você carregando a gente nas costas. Não, nós vamos pro nosso... A gente tem um puxadinho aqui, nós vamos para lá, porque a gente tem que dormir aqui para acordar amanhã e fazer o Joga nas 11. Vamos que vamos. Tá? Gente, muito obrigado, produção ótima que está aqui comigo sempre, brigadão, gente, pessoal que está lá em cima, atrás dessas câmeras, que você não vê, mas a gente tá junto, tá? Zé Luiz Les diz, beijo, boa noite, tchau, tchau.